Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aqui em mais um podcast da Frase de Advocacia. Hoje já estamos no nosso 6º episódio. Estamos vendo quase um hóspede aqui da sala do pessoal aqui da Vagalume, aqui da Lumos, né? E é um prazer estar com vocês mais um dia aqui nessa conversa, nesse bate-papo da Frase de Advocacia. Hoje temos convidados ilustres aqui com a gente. Vou começar apresentando ela, a doutora Gisela Bezerra. A doutora Gisela ela é advogada. Ela tem sólida experiência na área do direito público e atuação no contencioso judicial e administrativo, graduada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pós-graduada em Direito Ambiental e Recursos Hídricos e mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos. Ela tem forte atuação em assessoria jurídica no âmbito do direito administrativo, controle externo e advocacia nos tribunais. Ela tem forte atuação como assessora jurídica no Tribunal de Contas do Estado de Tocantins, entre 2006 e 2012, e como chefe de gabinete de desembargador e da presidência do Tribunal de Justiça, entre 2013 e 2020. Doutora, é um prazer estar com você aqui hoje. Prazer é meu estar aqui com vocês nesse muito bacana. Programa muito bacana. Fiquei muito feliz quando você aceitou o nosso convite, foi meio assim em cima da hora, mas ela aceitou de pronto, assim, já aceitou o convite da gente. Temos também na mesa o doutor Jenes Araújo, ele é advogado na Frase de Advocacia também, foi a nossa aquisição desse ano aí. Temos um time forte, chegando para 2023, viu, gente? Ele é pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pela Unitins, ele é pós-graduado em Direito Público pela IBRAD e pós-graduando em Direito Administrativo e Processo Administrativo pela UFT. Doutor, prazer ter você aqui hoje com a gente também na mesa, tá bom? Obrigado. O doutor Caio que você já conhece, é uma cara conhecida aqui, é advogado sócio da Frase de Advocacia e eu, Pedro Fraz, também sou advogado na Frase de Advocacia. Nosso assunto hoje aqui vamos falar sobre nova lei de improbidade administrativa, atos de improbidade e desafios do gestor público. Acabamos de passar por uma eleição aí, temos uma outra já chegando aí já daqui a algum tempo. Então, acho que é um assunto pertinente e muito importante, né? Justamente por esse momento atual que nós estamos passando aí. E eu quero começar falando um pouco sobre essa novidade da nova LIA. Nova LIA, que a gente sabe, é a nova lei de improbidade administrativa. Então, doutores, vocês que são especialistas nesse assunto, podem começar. Vamos fazer esse bate-papo aí. Doutor Kaique, inicie, como Sim. sempre. Então, a lei de improbidade, ela surgiu lá em 1992, né? E ela visa investigar os atos cometidos por todas aquelas pessoas que são investidas em funções públicas e também aquelas pessoas que têm alguma relação com o erário público, por exemplo, empresas que contratam com a administração pública e também eventuais pessoas que se beneficiem de algum ato aí malicioso que tenda a subtrair dinheiro público, né? Atos de corrupção e etc. Então, essa lei ela teve vigência de uma forma até 2021, né? Aí no final do ano passado, houve uma alteração muito intensa nessa lei com a introdução da nova lei de improbidade administrativa, que embora não tenha revogado a posterior, ela veio mudar completamente as disposições daquela nova lei, né? E muita gente critica essa nova lei de improbidade dizendo que ela é uma forma de como se fosse um escudo para a corrupção, né? Porque algumas disposições dela vieram para, segundo essa posição crítica, né? Vieram a prejudicar ou a tornar mais difícil a investigação desses atos de improbidade, gerando a impunidade desses atos, né? Então, agora passo aqui a palavra aos nossos convidados para que eles tragam a visão deles, né, sobre algumas alterações trazidas por essa nova lei, né, notadamente quanto a indisponibilidade de bens, que foi uma questão que veio bastante forte nessa nova lei, né? Houve uma alteração bem interessante aí para a gente discutir e que ela tem reflexos diretos no patrimônio daquelas pessoas que estão sendo investigadas, que estão respondendo a um processo de improbidade, né? Doutor Jenny, você gostaria de falar alguma coisa sobre o assunto? Sim, com relação à indisponibilidade de bens, ela teve várias alterações. Primeiro, que eu pude observar, que é no critério de ordem de atingir o patrimônio do réu na ação de improbidade.
Antes, essa lei, na lei anterior de improbidade administrativa, não tinha essa previsão de ordem de atingir esse patrimônio. Ou seja, quando recebia a ação de improbidade, de cara já era bloqueado valores em conta, não tinha uma sequência. E agora, com a nova lei de improbidade, ela veio mais organizada. Ela, preferencialmente, disciplina que tem que ser tornado indisponível os patrimônios imóveis, bens móveis, semoventes e aeronaves. Somente em último caso é possível atingir os ativos financeiros do réu na ação de improbidade. Essa nova lei de improbidade, ela trouxe tantas mudanças que adveio o tema de recurso repetitivo 1199 do STF, que veio como para aclarar vários pontos da lei de improbidade, da nova lei que causavam essas polêmicas, né, na sua aplicação, acerca da sua retroatividade, critérios de prescrição e dentre outros pontos que a gente ainda vai esclarecer no decorrer do podcast. E outro ponto importante ainda sobre a indisponibilidade de bens é acerca do bem de família, que antes, com a lei antiga de improbidade, ele era possível de ser penhorado, de ser como uma medida assecuratória da ação de improbidade logo na fase inicial. E agora não, somente na modalidade mais gravosa da ação de improbidade é possível atingir o patrimônio do réu com base, o bem de família do réu com base em ato de improbidade administrativa, que é no caso de enriquecimento ilícito. As outras modalidades, a lei veio expressamente proibindo atingir esse patrimônio do réu na ação de propriedade. Então, sobre a indisponibilidade de bens, foram mudanças significativas até. Você falou uma questão interessante antes, lá que você está fazendo a pauta, você falou dos tipos, né, de atos de improbidade. Tem vários tipos você até citou isso, né, doutor Gênesis, desses tipos. Vocês podem esclarecer um pouco dos tipos desse, para quem está assistindo a gente entender um pouco mais sobre essa questão? Sim, tem a modalidade que a gente considera mais gravosa, que é o de enriquecimento ilícito, que é do artigo 9º. Tem a modalidade do artigo 10º da Lei de Improbidade, que é considerada que causa dano à administração pública, e a do 11º, que é considerada a que ofende os princípios da administração pública. Então, em tese, são essas três modalidades de ato de improbidade previstas na lei. Cada modalidade dessa, ela tem uma sanção. Com base na gravidade, é a sanção a ser aplicada. Entendeu? Eu quero pegar um gancho aí, que é muito interessante essa digressão que a lei traz, né? Essa diferenciação dos três atos de improbidade. E depois da nova Lia, né, que a gente apelida ela de Lia, depois da nova Lia foi muito interessante a caracterização do ato de improbidade que ofende princípios da administração pública, porque isso ficava numa subjetividade tão grande, né, tanto especialmente do Ministério Público que em regra é o autor, né, das ações, para proporem as ações, quanto do julgador, quanto do juízo que processava essa ação de improbidade. Nós, né, enquanto advogados, nós tínhamos muita dificuldade de operar a defesa mesmo do cliente, por conta da subjetividade quando a indicação do ato de improbidade era centrado na ofensa a esses princípios, porque realmente vinha com muita subjetividade. E a nova Lia trouxe um rol que, claro que vai ter discussões agora com o processamento da nova lei, mas que eu entendo que chega a ser um rol taxativo, né? E, então isso facilita muito, né? Porque isso traz uma paridade de armas ali na autoria da ação de probidade e na defesa, né? Porque fica muito difícil você implementar uma defesa para o cliente. Então que essas alterações da nova Lia, eu sim vendo por fora, não é a minha área de especialização, mas eu vejo muito vocês debatendo no escritório e a gente desperta muito interesse. Então essa atualização a gente pode dizer que ela veio para aclarar essas questões. A lei anterior vinha com essa subjetividade que você falou que era grande demais e essa nova lei agora meio que veio para botar um fim nisso, assim, uma tentativa pelo menos de fazer isso. Seria mais ou menos isso? Por um lado sim, né? Por outro lado, ela é bastante encarada como aquilo que eu falei, um aspecto de proteção escudo, né? Maior desses agentes que podem ser caracterizados como
como corruptos ou como pessoas que cometeram atos de improbidade, né? Eu acho importante a gente esclarecer, até para quem não está dentro do assunto, a gente esclarecer o que é um ato de improbidade afinal. Né? Essa nova lei, ela inclusive mudou o que seria entendido como ato de improbidade, né? O Dr. Janes muito bem explicou que a lei ela prevê 3 tipos principais de atos de improbidade e a doutora Gisela veio complementar dizendo que esses tipos eles estão definidos na lei num rol taxativo, ou seja, aquilo que está prescrito lá é o que se entende por ato de improbidade. Aquelas condutas que estão prescritas lá é que são entendidas por atos de improbidade. Mas o que é um ato de improbidade, afinal? Né? Um ato de improbidade é um ato que, na essência, ou ele gera um prejuízo para os cofres públicos, né? Ou ele, então, enriquece alguém de forma indevida, às custas de uma função pública ou às custas de algo relacionado ao poder público, ou então ela fere os princípios norteadores da administração pública, né? Legalidade, impessoalidade, publicidade, eficiência, enfim. Então, para que haja hoje, com a nova lei de improbidade, a caracterização desses atos de improbidade, a caracterização de algo que deu errado, como um ato de improbidade, tem que estar especificado que aquele erro foi cometido com uma intenção específica, com uma finalidade específica de ou enriquecer alguém, ou ir lá e causar um dano ao erário, ou ferir esses princípios da administração pública, né? Então, por esse ponto, ela veio a dar mais clareza ao que se entende por um ato de improbidade que é punível com as sanções que a lei prevê. Dentre elas, a gente pode destacar multa civil, perda da função pública, né, que é muito importante esse aspecto, porque a gente, às vezes, como a doutora Gisela relembrou, a gente, às vezes, pensa que ato de improbidade é só para políticos, né? Quando, na verdade, qualquer servidor público, qualquer pessoa que esteja investida de uma função pública pode sofrer... É verdade, a gente conversou isso nos bastidores, né, doutora? Pode sofrer com relação a essa questão do alcance desse ato de improbidade, as sanções também. Sim, qualquer pessoa investida, como o Kaique falou, numa função pública, ela está sujeita à aplicação da lei de improbidade, né? E aí, ficando caracterizado mesmo a ocorrência do ato ali improbo, como o Kaique falou, e aí é a grande... que eu reputo a grande importância da alteração da nova lei, que também tinha muita a discussão, né? Anteriormente tinha a modalidade culposa, né? Que caracterizaria os atos de improbidade. Quando fala modalidade culposa, doutora, a gente tem que esperar, os nossos termos técnicos, né? Aquela ação em que o agente público age ou com negligência, né? Ou por imperícia, né? E imprudência, né? E agora não, agora ficou definido que o ato de improbidade só se caracteriza pelo dolo, né? Pela vontade expressiva de praticar aquele ato, né? Então, anteriormente também, né, a gente ficava envolvida nessa discussão se tinha má fé, se não tinha má fé, né? Se era culpa, se não era, se era negligente, se era inábil, né? Se o gestor era inábil. É interessante essa questão, porque a gente já viu no nosso dia a dia do escritório, a gente vê muito isso, né? Lógico que tem as questões que são com dolo, né? Lógico. Sim. Tem um dolo ali, claro. Mas tem as questões que a gente observa que não teve o dolo também, né? Então isso veio também para meio que equilibrar essa questão. A gente vê muito isso no escritório, né, Kaique? Às vezes o gestor não toma conhecimento diretamente daquele ato e é punido por um ato de terceiro. E a gente sabe, como nós vamos falar mais para frente, da questão das consequências dessas aplicações do ato de improbidade, né? Sim. Essa necessidade de comprovar o dolo, ela veio para dar mais liberdade para o gestor poder atuar dentro da função pública. Porque imagina se uma pessoa investida numa função pública agora vai estar sempre com medo de um erro dela que ela cometer sem a intenção de causar um prejuízo, sem a intenção de causar algo que não seja benéfico para a administração pública. Aquilo via ser
a servir como uma punição para ele no futuro. Então, assim, essa necessidade de comprovar a malícia, de comprovar a má-fé, ela gera essa maior liberdade, essa maior, né, facilidade na gestão da coisa pública. Sim, as pessoas têm que estar sempre atentas às regras, ao que ela pode fazer, ao que ela não pode fazer, evitar ao máximo o cometimento de erros. Mas, para fins de proibir que uma pessoa contrate com a administração pública, que ela seja investida em cargo público, tem que ficar muito claro que ela tem algo no caráter dela que torna o seu trabalho incompatível com o que a administração pública exige. Outro ponto positivo também, né, da lei de improbidade com relação ao dolo é que nem mesmo a má gestão é considerado um ato de improbidade, ou seja, tem que ser o dolo específico da prática de algum dos atos, de alguma das condutas previstas como improbidade. Então, nem a má gestão, o gestor que é considerado um mau gestor, ele pode ser considerado automaticamente um gestor sujeito às penalidades previstas na lei de improbidade administrativa. Né? Outro ponto que eu vejo que também trouxe uma certa segurança jurídica nesse sentido, acerca de configurar essas condutas ou não. Né? Porque com a nova lei passou a ser excluída todos os atos culposos de improbidade, ou seja, nas ações que estão em trâmite, que eram na modalidade culposa, o Ministério Público e o juiz têm que analisar o processo e verificar se tem o dolo específico da prática do ato de improbidade. Se não tem como ter a condenação com base na nova lei, né, de improbidade. Essa nova lei, com o tema de recurso repetitivo não retroage, né, acerca dos processos que já transitaram em julgado, ela não retroage. Ou seja, os processos que estão em curso, eles podem sim ser atingidos pela nova lei, mas que ainda não transitaram em julgado. Trânsito em julgado é o processo que não cabe mais recurso, ou seja, ele já finalizou. O processo já foi interposto todos os recursos possíveis naquele processo, já está naquela fase de cumprimento da decisão, da sentença, no caso. Então, nesses processos, essa nova lei de improbidade, ela não interfere. Mas nos processos que ainda vão ser apurados, que ainda estão na fase de conhecimento, que a gente fala, que ainda está na fase de produção probatória, que ainda pode ser ouvido testemunhas e tudo, nesses casos, tem que se observar o dolo específico da prática do ato de improbidade administrativa. Interessante o senhor tocar nesse assunto, porque essa questão da irretroatividade, da aplicação da lei, né, no tempo, aos processos que estão em curso ainda, ela tem reflexos diretos naquela questão que a gente iniciou conversando, sobre a indisponibilidade de bens. Né? A indisponibilidade de bens, ela é uma medida que é tomada depois, né, em regra, depois da propositura da ação de improbidade, né, e que ela visa assegurar que aquele dano indicado lá na inicial, que aquele enriquecimento ilícito que foi supostamente cometido por aquela pessoa que está respondendo à ação, seja ressarcido ao erário. Né? Então, houve mudanças sensíveis aí nas regras, tanto para deferimento dessa medida que tem influência direta no patrimônio da pessoa que responde à improbidade, como também na extensão, no limite que é cabível na definição dessa medida, né? Nessa medida assecuratória. Antigamente, antes da vigência dessa lei, incluía-se no limite da indisponibilidade a multa civil, que levava lá para cima o limite da indisponibilidade. E aí a pessoa que respondia por aquele ato de improbidade, ela tinha uma constrição no seu patrimônio muito elevada. Hoje, com a nova lei de improbidade, esse limite diminuiu e foi reduzido ao dano que é apontado lá na petição inicial. Então, em decorrência da vigência da nova lei, todas aquelas decisões que foram proferidas antes da vigência delas devem ser revistas, tanto para adequar ao limite que atualmente está sendo previsto, como para que seja comprovado os requisitos legais que autorizam o deferimento dessa medida. Né? Antigamente, a gente não precisava demonstrar o perigo na demora, não precisava demonstrar que aquela pessoa que está respondendo ao processo estava dilapidando seu patrimônio, estava transferindo patrimônio para outras pessoas para se livrar da condenação, ou para quando houvesse uma condenação ela não tivesse nada para dispor, para devolver. Então,
hoje esse requisito passou a ser essencial para o deferimento da medida, né? Isso torna um pouco mais difícil o deferimento dessa medida de constrição de patrimônio, que apesar de ser entendida como uma medida que não diretamente retira os patrimônios daquela pessoa, ela interfere, sem dúvidas. Inviabiliza, né? A vida da pessoa. É muito limita o direito da propriedade, né? Fica inviabilizado. E aí a importância, né? Eu gosto sempre de lembrar que a gente conhece a realidade social do país, né? Do Tocantins, por exemplo, municípios pequenos, que têm orçamentos pequenos, né? Mas a gente sempre fala que da importância, né? Do gestor que está ali no exercício da função ter uma assessoria contábil e uma assessoria jurídica qualificada, né? Porque realmente precisa acompanhar durante a execução da gestão e precisa acompanhar depois, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui das questões de disponibilidade de bens, dessa constrição que pode recair sobre o patrimônio da pessoa, né? É consequência, né? De ações movidas, né? Pelo Ministério Público, por outras representações, né? Então, essa aí que está a atenção, né? Que o gestor tem que dar para acompanhar todos esses processos, né? Não sei se a senhora tem essa mesma impressão, mas eu tenho a impressão de que esses procedimentos que tramitam nos tribunais de contas, às vezes eles são negligenciados pelos ex-gestores, como se não desse nada. E aí depois a pessoa não se defende, ou às vezes não se defende mesmo, ou então não se defende de uma maneira tão apropriada nesses procedimentos administrativos, e aí deles pode iniciar-se uma investigação e até mesmo a propositura de uma ação de improbidade. Né? É importantíssimo acompanhar, porque o gestor, enquanto ele está no exercício da função, né, está na execução da gestão, ainda que de maneira que não seja tão abrangente, ele tem aquela assessoria que está ali acompanhando os atos dia a dia, né, da execução da gestão. E encaminhando os atos, porque é obrigatório, né, nas prestações de contas, nas auditorias que são feitas pelo Tribunal de Contas, enquanto ele está na gestão, tem um acompanhamento. Depois que ele sai da gestão, ou porque ele não se reelegeu, né, a gente falando aqui especificamente dos cargos políticos, né, ele simplesmente esquece que os processos continuam seu trâmite perante o Tribunal de Contas, né, e vai redundar numa decisão do Tribunal de Contas, né, e via de regra, o Ministério Público, ele utiliza das decisões do Tribunal de Contas para instaurar inquéritos civis e, a partir daí, instaurar as ações de improbidade, né? Então, é importantíssimo que o gestor, mesmo depois, né, que deixa a função pública, ele faça esse acompanhamento, porque ele pode ser surpreendido, né, por uma decisão aí, de constrição de bens e inviabilizar a vida dele. Esse é um ponto muito interessante que a gente tem que tocar, né, doutora? Então, a gente falou isso antes, né? Com relação a esse acompanhamento tem que ter. Mas a gente conversou também um pouco sobre a questão dos desafios do gestor público. E a doutora, como especialista nessa área, teve muitos anos nessa questão do Tribunal de Contas, acompanhando esses trâmites. Pode dizer para a gente como é que é essa questão, como é que é hoje em dia atuar como gestor público e quais são os desafios que as pessoas têm hoje quando estão nesses cargos específicos? É exatamente isso, né? Ter realmente, investir ali ainda que o parco, né, que o pouco orçamento ali do órgão ou do município não seja suficiente para você ter ali uma assessoria especializada, né? Mas o mínimo você tem que ter, né? Você tem que ter. Existem bons técnicos, né, disponíveis aí para auxiliar no andamento da gestão, para fazer essa assessoria contábil, essa assessoria jurídica, né? E justamente por conta dessa importância, né? Porque os efeitos de um não acompanhamento desses processos de prestação de contas realmente inviabilizam a gestão e inviabilizam depois a vida do... Então tem que ser durante e depois, né? Durante não é porque e depois. acabou o mandato, não é porque acabou
aquele cargo específico que você não deve baixar a guarda. Tanto né? que o Tribunal de Contas exige, né, que o ex-gestor mantenha o seu cadastro atualizado, né, para receber as intimações. Isso é uma exigência normatizada pelo Tribunal de Contas, há essa imposição, né, justamente por isso, para ter esse acompanhamento. Interessante. Então, se vocês estão procurando pessoas específicas para fazer esse trabalho, já sabe onde encontrar, né? A doutora Gisela é um grande exemplo disso. Nós falamos também um pouco, gente, a pauta é extensa, né? A gente tratou sobre vários assuntos, tem muita coisa interessante para falar. Só que o doutor Caí tratou de uma questão interessante, que foi aquela questão da inabilidade, né? E do dolo específico. Não sei se já foi tocado no assunto aqui, mas acho interessante falar um pouco sobre isso, né? Sim, a gente já comentou isso anteriormente, no sentido de que antes a culpa grave era punível a nível de improbidade administrativa, né? O que eu particularmente achava algo incompatível até sob o ponto de vista gramatical. Como que uma pessoa que não tinha a intenção de cometer, mas cometeu um erro grave, pode ser enquadrada numa lei que, pelo nome, visa punir aquela pessoa que é maliciosa, aquela pessoa que teve algum desvio de caráter ali naquele momento, que cometeu um ato que gerou um prejuízo, então que enriqueceu alguém. Então, assim, essa nova lei ela veio para clarificar isso, sabe? Ela deixa bem assim, nítido que aquela pessoa que, ainda que tenha cometido um erro, ela não pode responder como se ela fosse uma pessoa, né, de conduta ímproba, que a gente chama, né, uma conduta que está evada ali de uma má fé, né? Ela pode responder, sim, sob o ponto de vista material. Pode haver uma ação de ressarcimento de danos, por exemplo, né? Mas assim, daí a julgar que aquela pessoa teve má fé a cometer aquele ato, já é uma outra questão, né? Agora, voltando ao que a doutora Gisela estava falando sobre a necessidade de acompanhamento ali nas contas públicas, né, do ex-gestor, é importante frisar que a lei de improbidade, ela prevê, dentre as suas sanções, a impossibilidade até de você assumir um cargo público. Você fica com os direitos políticos suspensos por um tempo, né? Então, se aquela pessoa que deixou o cargo público, ou porque não pretende mais concorrer, ou porque, né, não foi reeleita, enfim, ela tem que ficar de olho, porque amanhã, se ela sofre uma condenação aí por improbidade administrativa, ela fica um prazo sem poder se eleger. Né? Então, tem que ter bastante cuidado no acompanhamento durante e depois dessas contas públicas aí. A gente citou aqui, né, quais são as consequências das sanções, né? Indisponibilidade de bens, suspensão dos direitos políticos, a perda do cargo, a proibição de contratar e a multa civil. Então, a gente percebe que essas sanções, elas são bem mais gravosas para o agente político, né? Exatamente. Que depende de um mandato eletivo para estar no cargo, na função pública. Então, aquelas pessoas que constituem a carreira exatamente. na política. Doutor, quando fala em proibição de contratar, a gente não tocou nesse ponto específico da sanção. O que eles querem dizer com isso? Isso quer dizer que as empresas, embora elas não sejam uma pessoa jurídica de direito público, elas são sujeitas à lei de improbidade e com essa sanção aplicada, elas não podem participar de licitação com a administração pública, elas não podem celebrar contratos com a administração pública. Então, um dos efeitos da condenação por improbidade que seja proibida de contratar com a administração pública, exatamente porque ela não agiu com probidade. Ela, de uma certa forma, ela contribuiu como gestor público para que ele obtivesse alguma vantagem devida, ou seja, por alteração de preços em um processo licitatório, mais ou menos nesse sentido, entendeu? E aí a gente está falando do prestador de serviço. Isso que eu ia perguntar. Então, a questão pública, já né? também tem outra figura que a gente enxerga os empresários que têm na sua carteira, né, de negócios esse comércio, né, essa relação comercial com a gestão pública, ele também tem que se preocupar, porque ele também pode ser alcançado pelas penalidades da lei de improbidade. Embora não seja um servidor público, é um claro exemplo de particular que é atingido pelas sanções da lei de improbidade. Muito bem lembrado pelo doutor Jesse. Interessante demais. Nós falamos também, doutora
eu quero que a doutora converse um pouco sobre isso, nas questões sociais e políticas acerca da gestão pública, do gestor público, né? Eu digo que, assim, a nova LIA, ela veio amenizar um pouco, né, essas questões, eu digo, que alcançam o gestor, porque é muito ruim que a gestão pública seja criminalizada, isso, né? Então, assim, a importância de se ter fixado, né, com a nova LIA que o ato de improbidade ele só caracteriza-se pelo dolo, né, pela vontade deliberada, né, de causar prejuízo ao erário, foi muito importante isso, porque a gente sabe das condições difíceis, né, das condições sociais pelas quais os pequenos municípios passam, com dificuldade de orçamento, com dificuldade de investimentos, né? O gestor está ali na execução diária ali do orçamento, né, no cotidiano ali da gestão pública, tendo que decidir sobre a aquisição de bens e tendo que seguir a legislação, né? A nossa lei de licitações é uma lei extremamente exigente, complexa, muito complexa, né? Eu falo, por exemplo, os órgãos públicos quando querem contratar esse serviço aqui, ó, que nós estamos utilizando de publicidade, propaganda, marketing, é uma legislação extremamente complexa, muito complexa, difícil, né? E aí, então, a lei de licitação, em regra, exige a indicação do menor preço, né? Ali para os concorrentes, né? Para fornecimento dos bens e serviços para a administração pública. E isso também muitas vezes é uma armadilha para o gestor, né? Porque acontece muito também dos fornecedores não apresentarem os produtos com boa qualidade, né? Quando é feita uma licitação só por menor preço. A gente sabe que tem licitações por técnica e preço, né? Mas a maioria é feito por menor preço. E aí, às vezes, o gestor fica refém, às vezes, de um empresário. O empresário, a questão do orçamento apertado e tudo aí, isso, né? Tudo isso recai sobre a responsabilização. E tudo isso recai sobre o gestor ali, às vezes, no ofertamento para a população de um serviço de baixa qualidade, às vezes, né? E isso, às vezes, pode ser interpretado por alguma autoridade, uma situação que possa recair sobre o gestor como responsável por aquela má prestação de serviço, né? Então, assim, a nova LIA, então, veio para amenizar um pouco isso, né? Levando em consideração toda essa situação também, né? Por isso que eu falo que eu acho muito louvável a atuação, né? do Ministério Público, dos órgãos de controle, mas é preciso também investir em educação, né, para os gestores públicos, né? O próprio Tribunal de Contas daqui do Estado tem essa vertente pedagógica muito forte, é muito bacana o trabalho que eles fazem, né? Porque a gente sabe da realidade social do Brasil, né? Da dificuldade de acesso no interior, né? Dos poucos recursos, enfim. Então, a nova LIA, ela veio mesmo, então, para considerar e para beneficiar o bom gestor, né? Ninguém aqui quer estar defendendo o mau gestor, né? A gente não tá falando isso, a gente está defendendo o equilíbrio mesmo, né? Falou, né? Dessas forças. Esse equilíbrio que a nova LIA trouxe. Como o Kaique bem colocou, né? A gente não pode simplesmente apenar o gestor, né, que não quis deliberadamente causar um prejuízo ao erário, né? Não é assim. Realmente, as coisas têm que serem analisadas com bastante equilíbrio, considerando todos esses aspectos. Falando em equilíbrio, né, uma coisa que a senhora tocou no assunto aí, que me remeteu também ao que o Dr. Janis falou sobre a prescrição, né, que foi uma importante alteração trazida pela lei de improbidade. Antigamente, quando se propunha uma lei de improbidade, uma ação baseada na lei de improbidade, não se tinha um prazo para que aquele processo terminasse. Então, às vezes você protocolava um processo aqui, 10, 15 anos depois, o processo estava lá rolando
e não tinha fim. Por vezes até na fase de inquérito civil, né? Às vezes não tinha ação de improbidade, o inquérito civil continuava tramitando e ele não tinha esse prazo para ele finalizar. Pra terminar. Está até aqui na pauta, com relação à apuração do ato de improbidade. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Como é que se inicia essa apuração? Então, tem um inquérito, depois tem a denúncia. Como é que funciona isso? Então, o ato de improbidade, a apuração dele pode iniciar por qualquer motivo. Por exemplo, sai uma notícia na televisão de que houve um prejuízo ao município por causa de uma atitude tomada pelo prefeito, por exemplo. A partir daquela notícia, o Ministério Público pode instaurar um procedimento interno de investigação. Antigamente, antes da nova lei de improbidade, não se tinha um prazo limite para que essa investigação terminasse, né? Poderia começar em 2013 e aí em 2010 resolver terminar o inquérito e aí sim propor a ação de improbidade. Hoje, a nova lei, inclusive essa é uma parte que é bastante polêmica, ela vem trazer um limite. Aquela investigação iniciada ali tem que terminar em 365 dias, prorrogável por igual período, né, caso seja necessário. Mas assim, agora já há uma limitação, inclusive é um prazo que boa parte dos juristas entendem que é um prazo muito apertado diante da complexidade, né, que é às vezes um ato de improbidade. Agora, você tem que comprovar um dolo específico, você tem que analisar toda a questão complexa da atividade administrativa em si, e agora você tem um tempo para isso. Sim. Então, essa questão em si é bastante polêmica e bastante controversa. Há quem defenda, inclusive, que esse prazo de conclusão do inquérito civil, ele é um prazo impróprio, ou seja, ele está lá, é um prazo previsto, né, na lei, mas que ele não necessariamente tem que ser cumprido naquele ponto. Assim, a prática ainda vai dizer se ele é impróprio, muito recente, se ele é né? próprio. É muito recente, mas é interessante. Acabou de completar um ano, né, a promulgação da nova lei de improbidade. Mas, assim, com relação ao processo em si, né, depois de proposta a ação de improbidade, antes também não se tinha um limite de tempo para que isso fosse julgado, né? Hoje a gente já tem as regras agora da prescrição intercorrente. Depois que você entra com a ação e que a ação é recebida pelo juiz, começa a contar um prazo, né? Começa a contar um prazo a partir do qual tem que haver um julgamento. Se dentro dos 4 anos, a partir daquele momento que houve interrupção da prescrição, né, com a interposição da ação, se aquilo não for julgado dentro do prazo de 4 anos, aí as sanções de improbidade administrativa, elas morrem, né, com exceção da sanção do dano ao erário, porque ela é do ressarcimento ao erário, porque ela é imprescritível. Há uma previsão constitucional, né, no sentido de que aqueles prejuízos ao erário, eles podem ser cobrados, né, sem um prazo específico. Mas, assim, há já também agora um aperto, né, do Ministério Público, um aperto aos juízes para que eles sejam mais céleres no julgamento e na resposta que tem que ser dada à sociedade. É interessante porque vem um pouco, né, trazer um pouco dos princípios constitucionais, duração razoável do processo, enfim. Sim, esses princípios eles já orientavam o processo antes, mas hoje com essas definições de prazos específicos, eles se tornaram mais concretos, né? Então, assim, e aí vem, né, as posições divergentes. Há quem ache que isso é razoável, porque torna mais efetiva a prestação jurisdicional, né, torna mais célere a resposta à sociedade, e há quem ache que isso serve para beneficiar aqueles agentes que se valem, né, das suas funções, da sua proximidade com a administração pública para cometer atos de improbidade. Mas a gente tem que lembrar que a administração pública tem aí o princípio da sucessão, né? Quando a gente fala especialmente da gestão pública para cargos políticos, né, mandatos eletivos, a gente precisa privilegiar esses prazos porque você inviabiliza uma sucessão de um mandato eletivo, né, na gestão de um município. Fica inviabilizado, então é importante mesmo que... É mesmo para garantir segurança jurídica, né? Exato, né? Às vezes um novo mandatário
assume, né, um cargo de gestão aí de um prefeito de uma cidade, um governador, e aí fica inviabilizada a gestão, né, por conta do processamento de uma ação que está apurando um dano, enfim, ele assume uma gestão ali sem saber efetivamente se aquele dano vai ser ressarcido ao erário, se não vai, fica ad eterno, né? Sem falar na condição do gestor, que também fica com esse peso por uma situação aí que inviabiliza a vida dele também. Na insegurança se vai ser cassado ou não, se vai conseguir finalizar o mandato ou não. Eu acho que a prestação jurisdicional, ela realmente tem que buscar esse prazo, né, para entregar, para ser entregue, para entregar para a sociedade. É uma resposta à sociedade. Exatamente. Também, né? Que está de olho nesses atos, que está de olho no gestor. Quem deve estar mais de olho no gestor é a própria sociedade. Por isso que eu vejo positivo, porque inclusive para isso, né, até para a sociedade saber se realmente aquele gestor tem condições de voltar à administração pública ou se não, né? Enfim. Interessante. Doutores, a nossa pauta foi finalizada aqui. Então, como eu gosto de fazer sempre no nosso podcast, dessa questão de finalizar a pauta e de dar as considerações finais sobre esse tema, né? Queria que o doutor Denis começasse dizendo um pouco do que ele entende assim, de interessante dessas novas atualizações da nova LIA, desse bate-papo que a gente teve hoje aqui. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer novamente pela presença e pelo convite e dizer que esse espaço aqui é importante de diálogos com pautas relevantes, né? Então, parabenizar a equipe da Fras Advocacia por essa iniciativa. E obrigado. Acerca do tema, eu considero a lei de improbidade um avanço sobre pontos processuais e pontos de direitos materiais, embora ela poderia ser ainda mais clara, porque tem vários fatores por ser uma legislação nova, que ela deveria ser mais avançada, que deveria trazer pontos sobre direito material e direito processual que fossem mais objetivos, mais claros e mais diretos, tanto que é uma lei nova que já teve um tema de recurso repetitivo que necessitou do STF fixar entendimentos, teses acerca do tema. Então, mas eu considero como um avanço em vários pontos que facilitam, tanto na configuração do ato de improbidade, trazem uma segurança jurídica para o gestor, para o réu, no caso da ação de improbidade, e também os mecanismos de defesa para o gestor, para o réu, sobre a necessidade de se resguardar e um certo estreitamento nas condutas que antes que não tinham ou não eram munidas de dolo ou de a intenção do gestor público de causar algum dano ao erário público, que tivesse aquela intenção específica, que agora elas são necessárias para configurar o ato de improbidade, né? Então, esses são os principais pontos que eu vejo como relevantes pela nova lei de improbidade. Muito bom. Doutor Gisela? O nosso direito é muito dinâmico, né? E eu não acho isso ruim, eu acho muito bom isso. E como foi dito, a nova LIA está aí com 1 ano, né, de vigência. Nós sabemos que a nossa jurisprudência é pujante, né? Ela nasce e se renova ali no exercício mesmo da prestação jurisdicional. Mas eu volto a dizer que o grande avanço da nova LIA foi realmente ter fixado o ato de improbidade só na condição dolosa, né? Na modalidade dolosa, porque realmente isso era uma grande dificuldade, né, que nós tínhamos na relação, especialmente do patrocínio das causas dos clientes, né, porque eles ficavam muito apreensivos assim e até revoltados com a situação que, poxa, eu procurei sempre fazer o bem, fazer o melhor, né? E eu penso que a gente deve sempre olhar para o ser humano de uma maneira geral, buscando a boa-fé dele, né? E realmente sancionar, criminalizar aquele gestor, aquela pessoa que realmente deliberadamente quer causar um dano à sociedade, né? E então era muito difícil elaborar na situação que antes a lei permitia, né, elaborar. Então, eu reputo como mais importante realmente a fixação na modalidade dolosa, porque aí sim eu penso que com a atuação dos órgãos de controle, né, e com a própria atuação do judiciário, a gente consegue sim definir
e separar o joio do trigo e ajudar no aprimoramento da gestão pública, porque é isso que a gente deve buscar, né? Todos os atores que atuam no sistema de justiça devem buscar isso, né? Então, eu acho que foi muito boa, vieram, né, alterações muito boas nesse sentido. Ótimo. Tô Kaique também. Eu compartilho do entendimento da doutora Gisela, né? Eu acredito que a antiga legislação ela era muito dura com os gestores, e principalmente no que diz respeito à ausência de prazos para terminar as coisas, né? Aquilo ficava uma situação latente por anos a fio. Mas, no entanto, eu vejo que essa nova lei ela apertou demais a corda, sabe? Ela deixou mais difícil a elucidação dos casos, porque ela cria bastante empecilho para investigações e etc. E eu acho que agora, depois da promulgação dela, a gente está no momento de encontrar o equilíbrio ali, a partir das decisões do Supremo, a partir das construções jurisprudenciais e doutrinárias que estão sendo, né, elaboradas com ela. Acho que aí a gente vai conseguir alcançar um ponto de equilíbrio para que a lei não seja nem tão, né, solta com relação à necessidade de uma resposta mais efetiva e mais séria para a sociedade, mas também que ela não inviabilize a investigação e a punição dos atos de improbidade. Então, acho que a gente está nesse momento aqui de encontrar o equilíbrio, né? Estava muito para um lado, apertou muito para o outro, e agora a gente está num movimento de equilíbrio. E eu vejo com bons olhos em alguns aspectos, sobretudo os aspectos processuais e aspectos de defesa, né? Porque a gente tem, como a doutora Gisela falou, a gente não pode partir do pressuposto de que os seres humanos são maus, ou que eles são ímprobos, né? A gente tem que partir do pressuposto de que as pessoas são inocentes até que se prove o contrário. Opa, princípio constitucional, né, doutor Kaique? Nós, como advogados, temos que primar sempre por eles, né? Então, assim, a partir desse ponto de vista, eu vejo também com bons olhos essa maior possibilidade de defesa que agora a gente tem dentro de uma ação de improbidade, e maior clareza também na hora de defender os clientes, né? Nesse ponto, realmente, eu reputo um avanço legislativo importante. Interessante. Gente, muito bom ter vocês aqui. Agradeço muito o convite, estou sempre à disposição. A gente falou que realmente a lei é uma lei muito nova, fez 1 ano agora, então quem sabe daqui a um tempo a gente faça outro bate-papo desse, trazendo as atualizações que tiveram aí com relação à jurisprudência. Mas já para introduzir essa questão dessa lei, foi muito bom esse bate-papo. Doutor James, doutora Gisela, doutor Kaique, sempre muito sábio sobre todos os assuntos, né, não? E vocês também, muito obrigado. Pessoal que acompanha a gente, não esquece de seguir na rede social, Frase de Advocacia, se inscrever no nosso canal do YouTube, Frase de Advocacia também, é muito fácil de achar. E lá você encontra todos os podcasts na íntegra. E é isso aí, acompanha a gente, mande para quem você gosta, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Tchau, tchau.